E se permanecer fiel a Deus pudesse custar a sua própria vida, e se obedecer te colocasse diante de uma escolha impossível, negar sua fé ou enfrentar a morte. A história de Daniel não começa em um palácio. Ela começa em meio ao caos, invasões, destruição, perdas. Daniel era apenas um jovem quando sua terra foi tomada pelo Império da Babilônia. Longe de casa, longe de sua cultura e de tudo aquilo que conhecia, ele foi levado como prisioneiro para uma terra estranha. Tudo havia mudado. Seu povo estava derrotado. Seu futuro parecia incerto. E naquele ambiente cheio de pressão, idolatria e poder, existia um plano silencioso: fazer Daniel esquecer quem era, mudar sua identidade, sua fé, seus princípios. Mas existe algo poderoso nessa história, porque mesmo sendo jovem, mesmo estando sozinho, mesmo cercado por um sistema que tentava afastá-lo de Deus, Daniel decidiu permanecer firme. E foi essa decisão silenciosa que mudou toda a sua história. Enquanto muitos se dobravam diante da pressão, Daniel permanecia de pé. Enquanto muitos escolhiam o caminho mais fácil, ele escolhia a fidelidade. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão forte. Porque a verdade é que todos nós enfrentamos momentos em que somos pressionados a abrir mão daquilo em que acreditamos. Momentos em que fazer o certo parece difícil. Momentos em que permanecer fiel tem um preço. E a pergunta que essa história deixa é: até onde vai a sua fé quando tudo ao seu redor tenta te fazer desistir? Quando Daniel chega à Babilônia, tudo ao seu redor tenta mudar quem ele era. Novo idioma, novos costumes, novas regras. Até seu nome é alterado, porque o objetivo daquele império não era apenas conquistar territórios, era conquistar identidades. Daniel e outros jovens hebreus são escolhidos para servir no palácio do rei. Eles receberiam treinamento, comida da mesa real e uma nova vida dentro do império mais poderoso daquele tempo. Aparentemente, era uma oportunidade. Mas Daniel percebe algo que muitos ignorariam. Aquela mesa não era apenas comida, era influência, era um processo silencioso de afastamento dos princípios que ele carregava. E então, ainda jovem, longe da família e sem ninguém para pressioná-lo a fazer o certo, Daniel toma uma decisão silenciosa, mas poderosa. Ele decide não se contaminar, e isso muda tudo, porque caráter de verdade aparece quando ninguém está olhando. Daniel não era o mais forte, não era o rei, não tinha poder militar, mas tinha algo raro: convicção. Ele sabia em quem acreditava, e mesmo vivendo dentro de um sistema completamente contrário à sua fé, ele permaneceu firme. Com o tempo, algo começa a acontecer. Deus dá sabedoria a Daniel, discernimento, inteligência, e aquilo chama a atenção. Enquanto muitos buscavam posição, Daniel buscava permanecer fiel, e exatamente por isso, ele começa a crescer. Em certo momento, o rei Nabucodonosor II tem um sonho perturbador, um sonho tão intenso que ele acorda atormentado. Mas existe um problema. Ele não quer apenas a interpretação, ele quer que alguém diga qual foi o sonho. Os sábios da Babilônia entram em desespero, ninguém consegue, e o rei decreta morte contra todos os sábios, inclusive Daniel. E aqui a história muda de nível, porque enquanto todos entram em pânico, Daniel ora. Ele não reage com desespero, ele busca Deus, e naquela noite o mistério é revelado. Daniel vai diante do rei, revela o sonho e também sua interpretação. O rei fica impressionado, e Daniel é elevado dentro do reino. Mas mesmo recebendo honra, ele não toma a glória para si. Ele reconhece que tudo veio de Deus. E quanto mais Daniel cresce, mais a inveja aumenta, porque pessoas íntegras incomodam quem vive de aparência.
Os líderes do reino começam a procurar erros em Daniel, tentam encontrar corrupção, falhas, escândalos, mas não encontram nada. E isso é poderoso, porque a única maneira de atacar Daniel era através da sua fé. Então criam um plano, convencem o rei a estabelecer uma lei absurda. Durante 30 dias, ninguém poderia orar a qualquer deus ou homem além do rei. Quem desobedecesse seria lançado na cova dos leões. Agora Daniel tem uma escolha: se esconder, negar sua fé temporariamente ou permanecer fiel. E aqui está uma das cenas mais fortes da Bíblia. Daniel volta para casa, abre as janelas e ora, como sempre fez, sem espetáculo, sem medo, sem negociar seus princípios. Ele sabia o preço, mas mesmo assim permaneceu. Daniel é levado diante do rei, e até o próprio rei fica abalado, porque sabia que Daniel era inocente, mas a lei não podia ser mudada. Então Daniel é lançado na cova, escuridão, silêncio, leões famintos, e provavelmente todos esperavam o pior. Mas naquela noite, algo sobrenatural acontece. Deus envia um anjo e fecha a boca dos leões. Na manhã seguinte, o rei corre até a cova, com medo da resposta, e então grita: Daniel, o teu Deus conseguiu te livrar? E do fundo da cova vem a resposta. Daniel estava vivo, sem ferimentos, sem destruição, porque a fidelidade dele foi maior que o medo. Depois daquele milagre, Daniel é ainda mais honrado. Sua vida se torna testemunho, não apenas de inteligência, mas de fidelidade. Ele continua servindo durante diferentes reinados, permanece firme até o fim da vida, e sua história atravessa gerações, porque Daniel provou algo poderoso. Você não precisa se curvar diante da pressão para permanecer de pé diante de Deus. E talvez hoje o mundo também esteja tentando mudar quem você é. Mas a história de Daniel nos lembra: vale mais permanecer fiel do que se encaixar onde Deus nunca te chamou para estar. E no final de tudo, a história de Daniel não é lembrada apenas pelo milagre da cova dos leões. Ela é lembrada pela decisão que veio antes dela, porque antes do livramento veio a fidelidade. Antes do milagre, veio a coragem de permanecer firme. E isso muda completamente a forma como olhamos para essa história. Porque muitas pessoas querem viver o sobrenatural, mas poucas querem permanecer fiéis quando a pressão começa. Daniel poderia ter escolhido o caminho mais fácil, poderia ter fechado as janelas, poderia ter orado escondido, poderia ter esperado passar. Mas ele entendeu algo profundo. Quando você negocia seus princípios para evitar problemas, você começa a perder quem realmente é. E talvez hoje essa seja a luta de muita gente. A pressão para se encaixar, para abrir mão da fé, para silenciar aquilo em que acredita, para fazer o que todo mundo faz, apenas para ser aceito. Mas a vida de Daniel mostra que permanecer fiel pode custar caro, mas perder sua identidade custa ainda mais. Porque o mundo sempre vai tentar mudar você, vai tentar convencer você a diminuir sua fé, a abandonar seus valores, a se dobrar diante da pressão. Mas Daniel escolheu permanecer de pé, mesmo quando isso colocava sua vida em risco. E talvez seja exatamente isso que Deus espera de você hoje. Não perfeição, não ausência de medo, mas posicionamento. Porque coragem não é não sentir medo, é decidir permanecer mesmo sentindo. E talvez hoje você esteja vivendo uma cova, um momento difícil, um ambiente que tenta apagar sua fé, uma pressão constante. Mas deixa eu te lembrar de algo poderoso. O mesmo Deus que esteve com Daniel na cova continua presente hoje,
E mesmo quando parece que você está cercado, Deus ainda sabe exatamente onde você está. Daniel não venceu porque era mais forte que os leões. Ele venceu porque decidiu confiar mais em Deus do que no medo. E essa talvez seja a maior lição dessa história. A fidelidade pode até te levar para a cova, mas também pode ser exatamente o lugar onde Deus vai revelar seu poder. Se essa mensagem falou com você, se em algum momento você se identificou com a história de Daniel, então escreve aqui nos comentários: eu vou permanecer firme, porque isso não é apenas uma frase, é uma decisão. E se inscreve no canal, porque toda semana tem um novo episódio de Personagens da Fé. Histórias que não são apenas para ouvir, mas para transformar a sua vida. E lembra, quem permanece fiel no silêncio também verá Deus agir no impossível. Nos vemos no próximo episódio.